Eu vou dividir a minha exposição em duas partes. Uma parte eu vou expor algumas ideias básicas e uma segunda parte vou fazer um pequeno exercício de meditação, porque a espiritualidade passa não só por momentos especiais, mas por uma prática permanente da vivência do espírito. Antes de mais nada, eu queria dizer que considero importante todo mundo fazer uma revolução. A revolução do Papa Francisco. Francisco não é um nome, é um projeto de igreja, um projeto de mundo. Nós saímos de um longo inverno e rompeu uma primavera. E ele vai obrigar a todos nós a mudarmos, de colocarmos outros valores que vão configurar um rosto diferente da igreja. Então eu convido a todos a estarem atentos a fazerem essa revolução do Papa Francisco. A teologia da libertação, ela nasceu a partir de uma experiência espiritual. Tanto Gustavo Gutierrez como João Sobrino, eu e outros, que nos começos dos anos 70 começamos, sempre acentuamos isso. A teologia da libertação nasceu de um choque espiritual, do encontro espiritual do Cristo crucificado no povo pobre e oprimido. Primeiro foi uma indignação, dizendo isso não pode ser. Segundo foi compaixão, estar do lado deles. Terceiro foi libertação, junto com eles, sair dessa situação, a partir não de Marx. Marx não foi nem pai, nem padrinho da teologia da libertação. Foram os profetas, a teologia do Êxodo, foi a prática de Jesus e dos apóstolos. Então é importante a espiritualidade ligada à teologia da libertação. E se vocês, e é o que nós queremos, sejam os continuadores desse pensamento, que é uma herança para a Igreja Universal. Essa teologia só é possível se vocês fizerem essa experiência com o pobre. Não a experiência teórica falando sobre os pobres, mas estando junto deles, sentindo a pele deles, sentindo as angústias deles, sofrendo com eles, se indignando contra essa situação e encontrando o Cristo crucificado neles, que grita por ressurreição. Se não fizerem essa experiência, de nada vale a teologia da libertação. Ela fica um discurso, está nos livros, mas não será algo que transforma a igreja, a sociedade e o mundo. Então, vocês querem continuar com a teologia da libertação? Busquem os pobres, porque esses são os verdadeiros representantes de Cristo. E na tarde da vida são aqueles que nos vão julgar. Não são as doutrinas, não são os dogmas, são os pobres, os nossos mestres, nossos doutores. A teologia da libertação nasceu ouvindo o grito dos oprimidos, agindo para que deixem de gritar, a partir deles, inspirados nas fontes, naquele capital espiritual que vem dos evangelhos e da prática de Jesus. Outro ponto que me parece importante, surgiu ontem, é distinguir 3 tipos de inteligências. A inteligência intelectual, essa que nós estamos usando, comunicando conceitos e ideias. A segunda, que eu considero a mais importante, que é a inteligência emocional, que nós a vivemos ontem naquela celebração e no momento em que o Frei Beto contou a história de Frei Tito.
Chega um ponto em que ele para e chora. Uma cultura e uma pessoa que não sabe chorar perdeu sua humanidade. Não sei o que digo isso. Foi o Papa Francisco diante dos pobres em Lampedusa. A nossa cultura é cruel e sem piedade, insensível, não sabe mais chorar sobre o sofrimento dos seres humanos. Então, a inteligência emocional é a nossa inteligência mais importante, porque ela é a sede dos valores, a sede do amor, de tudo aquilo que envolve a pessoa, está na inteligência emocional. Que ela completa a inteligência intelectual, não a desmerece, mas ela é mais profunda. E a terceira, que é uma descoberta a partir dos anos 1995, que é a inteligência espiritual. Foi falado ontem aqui que a inteligência espiritual, a espiritualidade, não é monopólio das religiões, é um dado da profundidade humana. Hoje nós temos a base empírica, temos a base biológica da espiritualidade. Isso feito por cientistas que identificaram aquilo que eles chamaram, não nós teólogos, eles, o ponto Deus no cérebro. Como vocês sabem, o cérebro especializou várias dimensões dele. Há uma dimensão no lobo frontal que sempre que se abordam temas ligados ao sagrado, ao sentido profundo da vida, aquilo que tem uma visão de globalidade e dá uma perspectiva de esperança, a vibração dos neurônios, que os neurônios são trilhões dentro de nós, tem uma vibração de 7,9 Hz. Quando toca esses temas, essa região do cérebro sobe para 9, 11, 30 vibrações por segundo. Os cientistas chamaram a isso o ponto Deus no cérebro. Significa que temos um órgão interno capaz de captar a presença de Deus misturado nas coisas. Como temos órgãos externos, os olhos para ver, os ouvidos para ouvir, o tato para sentir, temos biologicamente, que é a nossa vantagem evolutiva, temos um órgão interno, especificamente humano, que nos faz perceber a presença desse mistério que une, reúne as coisas todas que nós chamamos Deus, Alá, Javé, Olorum, não importam os nomes. Então a espiritualidade tem uma base biológica, base humana, que pode ser comprovada. E toda uma escola de neurolinguistas, neurólogos, a partir de 1995, o principal livro está em português, eu aconselho lerem, de uma grande física quântica, Danah Zohar, publicado na Record, junto com o marido dela, que é um desses neurólogos, onde ela conta como surgiu a inteligência espiritual. E como essa inteligência espiritual hoje ela está coberta com a camada de cinzas, de indiferentismo, de materialismo, de insensibilidade, e que o grande desafio humano é tirar essa cinza para sermos mais plenamente humanos, mais sensíveis, mais misericordiosos, mais capazes do perdão, vivermos a espiritualidade como uma forma mais profunda de sermos humanos. É isso que o Papa Francisco vem repetindo. Então, eu, antes de começar a palestra, queria exatamente acentuar essa inteligência espiritual que está dentro de nós, que é um dado de ciência, não é um dado de fé. Não é uma antropologia qualquer filosófica que afirma, não são as religiões que insistem, não. É um dado de ciência verificável pelos instrumentos que mostram essa aceleração
do cérebro sempre que se tocam assuntos do sagrado, de Deus, do sentido profundo da vida, que é o que exatamente a espiritualidade quer dizer. A espiritualidade só surge quando passamos da cabeça para o coração. Vou repetir. Espiritualidade só surge quando passamos da cabeça, onde estão os dogmas, está o catecismo, estão as doutrinas, estão as tradições, estão as teologias do Libânio, do Clodovis, do Manfredo, está tudo aqui na cabeça, na inteligência intelectual. A espiritualidade só surge quando fazemos essa travessia da inteligência, que vê, que pensa, que articula, que cria sistemas, para o coração, que sente, que vibra, que toma decisões, que se impacta, que decide, que tem paixões, tem sonhos, tem grandes ideais. Se não fizermos essa passagem, nós podemos falar sobre espiritualidade, escrever sobre espiritualidade. Dos meus 90 livros que escrevi, eu acho que 60 é sobre espiritualidade. E ainda nos acusam que nós, teólogos da libertação, não escrevemos nada e não sabemos nada de espiritualidade. Eu desafiei um cardeal de Roma que me apresentasse um teólogo europeu, que escreveu tanto quanto Gustavo Gutierrez, Frei Beto e eu sobre espiritualidade. Me apresentasse um teólogo, me apresentasse encíclicas dos papas. Ele ficou calado. Lógico, porque a verdade estava do nosso lado. Nós não somos... Nós não queremos só a libertação, mas a libertação integral. E isso nós não aprendemos dos papas e dos documentos. Nós inventamos essa palavra. Libertação integral. Portanto, que liberta o espírito, que liberta do pecado, que liberta da inimizade e também liberta da pobreza, da miséria, etc. Então, essa passagem é fundamental. Espiritualidade tem a ver com sentir Deus, não pensar Deus. Isso já Pascal, no século 17, 18, disse. Ter fé não é pensar Deus. Ter fé é sentir Deus no coração. Isso é ter fé. E esse Papa disse uma coisa extraordinária, que para nós teólogos é uma grande libertação. Fé não é uma adesão a um feixe de verdades, muitas delas desconectadas, e não sabemos como amarrá-las. Fé não é aderir a doutrinas. Fé é um encontro com o Senhor vivo, é um encontro com Cristo, um encontro com Deus, que está no nosso coração, e nós vivemos na palma da mão dele. Isso é ter fé. Daí nasce a espiritualidade. Então todo esforço nosso é fazer essa travessia da inteligência para o sentimento profundo. Não um sentimento qualquer, uma coisa que um psicólogo pode analisar, mas aquele sentimento que é um sentir-se mergulhado numa fonte de vida, de sentido, de uma realidade que é um mistério, mas é um mistério de amor, é um mistério de proximidade, é um mistério de alguém que se apresenta como paizinho, Abá, paizinho querido, que é um pai com características de mãe, porque essa é a experiência que Jesus nos transmitiu, experiência espiritual que ele teve quando fala de Deus. E me recordo de uma frase do Dalai Lama. Eu tive uma vez a oportunidade de participar de um debate em Berlim sobre religião e paz. E na pausa eu perguntei no meu mau inglês para ele qual era a melhor religião. Lógico, eu esperava que ele dissesse, é o budismo. Budismo tibetano, que tem 3.000 anos de idade.
Nós cristãos temos 2.000 só. E ele sorriu e disse: Senhor Boff, a melhor religião é aquela que te faz melhor. Eu fiquei parado, fiquei perplexo, não esperava. Então, para sair da perplexidade, eu disse: o que me faz melhor? E aí eu vi o tom budista dele. Aquele que te faz mais compassivo, mais amoroso, mais solidário, mais sensível aos seres humanos. A religião que faz isso de você, essa é a melhor religião. Então cada um de vocês tem que escolher o caminho espiritual, onde vocês se sintam mais humanos, mais plenos. Porque Deus não está em lugar nenhum, porque Ele está em todos os lugares. Ele não se encontra num lugar, Ele se encontra em todos os lugares. Se não fosse assim, não seria Deus, seria um ídolo. E a outra pergunta, quando perguntaram ao Dalai Lama o que é a espiritualidade, ele respondeu: espiritualidade é tudo aquilo que produz uma transformação interior. Espiritualidade é tudo aquilo que produz uma transformação interior. Aí o interlocutor pergunta: pode a religião produzir essa transformação interior? Ele diz: pode e não pode. Se ela ficar uma doutrina fechada e dura, e ela não te produzir a transformação interior, então essa religião não produz espiritualidade. É assim como um cobertor. Um cobertor só é bom quando aquece. E se ele não aquece, ele não é um cobertor. E nós devemos cortar o cobertor do tamanho do nosso corpo, e não cortar nosso corpo do tamanho do cobertor. Em outras palavras, cada um é desafiado a descobrir qual o caminho que para vocês os faz mais espirituais. Alguém diz: é frequentando uma comunidade de base, é num grupo de leitura do CEBI, é na minha igreja luterana que cultiva a palavra de Deus, os belíssimos cantos que tem, é num centro das religiões afros, que tem toda uma experiência de pele de Deus e sentem o divino, o sagrado, a energia cósmica, o axé descendo sobre as pessoas. Cada um escolhe o seu caminho, desde que esse caminho o faça mais espiritual, isso é mais sensível, melhor, porque Jesus Cristo não quis fundar religião nenhuma, havia muitas naquele tempo. Ele quis fundar o homem novo, a mulher nova, pessoas honestas, sensíveis, de amor incondicional, misericordiosas. Isso foi o que Cristo quis. E esse é o critério mediante o qual todos nós seremos julgados. É fundamental nos dias de hoje, nessa nova fase do mundo globalizado, onde os povos se encontram, resgatar os primeiros 11 capítulos do Gênesis. Porque nesses 11 capítulos do Gênesis não se fala de povo de Deus. Só no capítulo 12 em diante, quando entra Abraão, todos são povos de Deus. E junto com resgatar os 11 capítulos, resgatar uma teologia da criação, que foi muito pouco desenvolvida na teologia cristã, seja católica, seja evangélica, luterana ou reformada, pouco importa. Quase nós não desenvolvemos uma teologia da criação. A criação foi o primeiro livro que Deus nos escreveu. Há toda uma tradição que vem de Santo Agostinho, Suma Aventura, até os modernos, que dizem: o primeiro livro a ser consultado é o livro da criação. E porque nós não sabemos ler direito esse livro, Deus nos deu o segundo, que é o livro da Bíblia.
para a partir da Bíblia poder ler o livro da criação, porque aí Deus diz tudo o que Ele quer nos comunicar. A criação é uma espécie de espelho onde Deus se vê a si mesmo, mostra a sua grandeza, a sua bondade, o seu mistério insondável. O que nós fazemos muitas vezes? Colocamos a Bíblia na frente e tapamos a realidade. Só vemos o texto. Quando a Bíblia devia estar atrás da cabeça para iluminar o livro do mundo, e não o contrário, não para esconder o livro do mundo. Hoje é fundamental isso, que vivemos em sociedades abertas, onde muitos temas são discutidos e ninguém tem o monopólio da interpretação do que é natureza, do que é criação, que todo mundo participa dela. Está dentro, a natureza não está lá, está aqui. Então cada um de nós deve consultar a sua natureza, ver o que Deus nos fala através dela, e a natureza nos dá muitas mensagens. E a teologia nos diz uma coisa importante quando fala da natureza. Ela não fala natureza, fala criação. Criação remete ao Criador. E aqui entra uma categoria que nós quase não usamos, mas ela está na tradição, especialmente da Igreja Ortodoxa, que é o panenteísmo. Não é panteísmo. Panteísmo diz que essa água, esse atabaque, esse microfone, esse livro, Manfredo, tudo é a mesma coisa, tudo é Deus. Que é um erro filosófico, um erro teológico. Panenteísmo diz que Deus está nesse livro, e esse livro está em Deus. O livro é uma criatura, não é Deus, mas ele remete a Deus. Agora, Deus está presente no livro e o livro está presente dentro de Deus. Então não há um abismo entre nós e Deus, há uma mútua penetração, mútua presença, aquilo que a teologia falava em outros termos, a providência divina. O panenteísmo é tudo em Deus, Deus em tudo, embora nem tudo seja Deus. Mas não existe nenhuma barreira que impeça Deus de estar presente. É a realidade mais profunda de cada um, de todos os seres. Ele está aí continuamente dizendo, faça-se. E se Ele não diz esse faça-se, nós voltamos ao nada. Então qual é a consequência de experiência que temos? Isso é uma teoria, falei aqui uma teoria teológica. A experiência, que é a espiritualidade, é aquela que São Francisco fez e que nós somos convidados a fazer, de ver em cada coisa, em cada árvore, em cada pedra, em cada animal, em cada pessoa, um sacramento de Deus. Atrás, lá escondido, está presente Deus, sustentando aquilo tudo. E dentro de cada pessoa, Deus está nascendo. O Pai está gerando o Filho na força do Espírito Santo. Essa frase nem é minha, é do maior místico do Ocidente, o mestre Eckhart, do século XIII. Digo, olhe para a pessoa como um templo de Deus, como aquele onde Deus está lá dentro, como Trindade, naquele movimento onde as pessoas divinas se comunicam, e o ser humano é aquele templo que carrega isso. É outro olhar para a pessoa humana. Não é um olhar secular, científico, é o olhar que a fé nos dá. Daí que abraçando o mundo, nós estamos abraçando Deus. Porque Deus está ali, não está fora dali. Então há todo um campo de experiência espiritual, do amor cósmico, uma experiência cósmica, com as coisas todas da criação, na sua beleza, na sua profundidade. As coisas não estão jogadas de qualquer maneira, estão ligadas e religadas, formando esse todo. Aqui poderíamos entrar dentro da nova cosmologia, que eu tenho me ocupado os últimos 30 anos, mas não é o caso, é apenas dizer isso. Vejam o mundo com esse olhar da fé.
Deus presente em todas as coisas, que foi a grande intuição de Teilhard de Chardin, de ver o Cristo cósmico presente dentro da criação. Deus continuamente, só para dar uma pequena explicação que os grandes cosmólogos dizem, que por detrás de tudo existe uma força poderosa, chama energia de fundo, de onde tudo vem, de onde veio aquele pontinho pequenininho que depois se inflacionou, explodiu e criou o universo. Essa energia está continuamente agindo e ela está emergindo em todas as coisas. O fato de nós estarmos aqui, a palavra técnica que usam é emergência. O fato de nós estarmos aqui nos encontrando, falando tudo sobre isso, é fruto dessa causa. Alguns cientistas chamam a fonte originária de todo ser. Ela permite emergências, aparições, que somos nós. Então, poder ver o mundo carregado por Deus, penetrado por Deus, isso é fazer uma experiência espiritual dentro da realidade que vivemos. De um pôr de sol, de uma praia, de uma pessoa, de um animal, dentro da criação. Todos nós cristãos sabemos, mas não vivemos, que Deus não é a solidão do uno, é a comunhão dos três. Se nós tirássemos a Santíssima Trindade e dizer isso é uma invenção dos padres, dos teólogos, e só falaríamos de Deus como a maioria fala, como os muçulmanos e os judeus, não mudaria nada na igreja. Tudo continuaria igual. Só que a maneira de os cristãos falarem de Deus não é essa. A maneira de falar de Deus é um Deus que é comunhão de três pessoas divinas, que estão de tal maneira enroladas, envolvidas, entrelaçadas, uma com a outra, ninguém sem a outra, todas pela outra, com a outra, ninguém sem a outra, que formam se unificam, ficam um só Deus, mas um Deus dinâmico, um Deus em contínuo movimento. São três únicos. O único não é número, porque senão seria triteísmo, três. Não, são três que simultaneamente emergem, simultaneamente se relacionam em forma de comunhão, de amor, de mútua entrega. Isso é o conceito trinitário de Deus. Deus como relação. Já os medievais diziam isso. A pessoa é relação. E Deus é esse jogo de relações eterno, infinito, entre três, extremamente dinâmicos, que formam como que uma fonte única da qual jorram três expressões, mas a fonte é a mesma. Esse Deus, Trindade. E que nos sustenta na medida em que nos fez a nós todos como seres de relação. A visão moderna, que a nova cosmologia dá do universo. O universo não é feito do conjunto de todos os seres, as estrelas, as galáxias, nós que estamos aqui, mares, florestas. O mundo não é isso. O mundo é o conjunto das redes de relações. Tudo é relação. Nada existe fora da relação. Para nós cristãos, isso é uma obviedade. A essência da Santíssima Trindade é relação. Tudo que foi criado é relação. Quando o meu livro sobre a Santíssima Trindade saiu nos Estados Unidos, esse grande físico quântico e ecólogo, Fritjof Capra, me abraçou quando me encontrei e me disse: finalmente, Bob, você nos produziu uma imagem de Deus adequada ao nosso pensamento da física quântica, da nova ecologia, onde tudo é relação e nada existe fora da relação. Se Deus é isso, o universo é uma expressão disso. E nós, seres humanos, somos um nó de relações, voltados em todas as direções. Tudo é relação.
Eu me relaciono com o chão, com o ar, com as coisas que estão aqui. E não existe nada fora da relação. Significa vivendo essa ideia, sentindo-a, é perceber a Santíssima Trindade agindo no mundo, mantendo todas as coisas relacionadas e também as traições que nós podemos fazer, rompendo as relações, cortando os laços que nos udem, porque o ser humano também tem essa infeliz possibilidade de realizar as relações e aí reproduzir a imagem de Deus, como negar-se a elas. Deus nunca se nega, Ele continuamente está aí se dando, se relacionando. Nós podemos nos negar, Ele não. Daí a nossa alegria e esperança, porque mais que atraiçoemos, nos faltemos a Ele, sempre podemos contar com Ele, porque Ele não nos abandona. Onde quer que estejamos, Ele está lá, nos mantendo continuamente como seres de relação. E toda a filosofia sabe que quando dizemos pessoa, é dizer um centro de relações em todas as direções. Pessoa é relação com o outro, consigo mesmo, com o universo, com a transcendência, com o infinito. Relação ilimitada. Trindade vivida experiencialmente é captar nas relações que estabelecemos, que vemos no mundo, nas formas como uma cidade se monta, as múltiplas relações que implicam desde o trânsito, desde os serviços básicos, tudo está relacionado. São expressões da Trindade. Então, o olhar nosso fica um olhar, eu diria, e não tenho medo dessa palavra, um olhar místico. Transfigura a realidade, porque vê as coisas que estão aí, mas vê o que esconde, quem sustenta essas coisas, que é a Santíssima Trindade. Outro ponto importante, e aqui vou escandalizar um pouco vocês, mas eu estou profundamente convencido dessa verdade, e vai beneficiar as mulheres, que é a presença do Espírito Santo. A primeira pessoa enviada não foi o Filho, foi o Espírito Santo. Foi enviado, está claríssimo em Lucas 1,35. O Espírito Santo veio e armou sua tenda sobre Maria. A leitura machista diz, cobriu com sua sombra. Você vai lá no grego e vê. É a mesma palavra que São João usa para o verbo se fez carne e armou sua tenda entre nós. O Espírito baixou, armou sua tenda em Maria. Talvez ele tentou em várias mulheres. Eu não quero saber de ser mulher, de ter um filho sem ter homem. Talvez várias mulheres foram visitadas e não quiseram. Mas houve uma humilde, pobre camponesa chamada Miriam, que disse, faça-se a tua vontade. E o Espírito Santo baixa sobre Maria, porque ele baixou sobre Maria, aí começou a vinda do Filho, que ganha humanidade a partir da humanidade de Maria. Então aquele que é o terceiro na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é o primeiro na criação, é o primeiro da criação. Espírito Santo desce sobre a mulher, arma sua tenda. Armar a tenda significa não uma passagem, como passa por um profeta e tem uma iluminação e tem uma missão a fazer, depois volta ao seu campo. Não. Armar a tenda significa morar e estar definitivamente. E o texto de Lucas é claro, ela foi elevada ao divino, por isso lá se diz, o que nasce de ti é santo, porque ela foi elevada à altura do Espírito Santo. Então as mulheres, e são poucas que eu conheço, não assumem ainda a sua porção divina, ficam ligadas a Cristo, está certo, mas tem uma dimensão, uma relação direta, Espírito Santo e Maria.
Eu andei estudando meses na Europa como estudante aqui. Quantos padres da igreja analisaram isso? Encontrei 2, porque a leitura machista só vê Maria e o Filho, não vê o Espírito Santo. Mas está lá Lucas 1,35. Como que não vê? É que impede. Olhar nosso só vê o masculino, vê Jesus e Maria. Não, tem que ver Maria e o Espírito, e a partir do Espírito e Maria, o Filho que nasce dentro dela. E a partir desse momento da história, o centro da história da salvação está numa mulher, Maria. Eu sempre que vou ao México, faço minha romaria à Virgem de Guadalupe, porque é uma das poucas virgens grávidas, segundo o estilo da cultura náhuatl. 1519, que nem havia mestiçagem ainda, tem todos os símbolos da mulher grávida. E eu botava meu hábito franciscano e perguntava aos peregrinos: hermanito, tu adoras a la Virgen? Como não vou adorar a la Virgen? Sim, frailecito, que la adoro. Você adora a Virgem? Digo, lógico que eu adoro. Como não vou adorar a Virgem? Digo, tem toda a razão. Porque lá, nessa figura, estão 2 pessoas divinas. Está o Espírito criando a santa humanidade de Jesus, e por cima o Pai, que enviou a todos eles. Então, captar o Espírito, que é o Spiritus Creator, o Espírito de vida, é ver que todo o movimento de vida do universo é aquele Espírito que pairava sobre o caos originário, que veio sobre os profetas, que parou sobre Jesus, que ressuscitou Jesus dos mortos, que é o princípio de vida, doador de vida, como diz o hino de Pentecostes. Ver que toda a vida, em todas as suas formas, está presente aquele que é o autor da vida, o Espírito Santo, e que nos deu aquele que disse: eu vim trazer vida, vida e abundância, Jesus. Então, o Espírito Santo nos abre uma outra leitura do feminino como portador de algo divino do Espírito. Por isso é uma verificação até óbvia, que as mulheres são muito portadoras da ânima, portadoras do feminino, são muito mais sensíveis ao mundo espiritual. Jung analisou em detalhe isso. Neumann, o maior discípulo de Jung, tem um livro inteiro mostrando como as mulheres são muito mais sensíveis ao mundo simbólico, às significações, ao mundo espiritual, do que os homens, que são portadores mais da inteligência, de abrir caminhos. A mulher é mais portadora do cuidado, porque ela carrega a vida, é sensível a tudo que significa alguma coisa, ela capta com mais facilidade. O homem também capta, mas ela está munida de mais virtualidades nessa área. Então, olhar o mundo, olhar a mulher como a irmã de Jesus, a irmã de Maria, como aquela que carregou o Filho de Deus. E vocês são portadoras do Espírito, e nos ajuda a nós homens a despertar a dimensão de ânima encoberta dentro de nós, porque inflacionamos o ânimo, inflacionamos o poder, a razão, o domínio, a força. Recalcamos o enternecimento, o cuidado, a gentileza. Elas nos ajudam, porque o Espírito é isso. Se a gente lê o hino de Pentecostes, todo ele vai nessa linha da suavidade, do amor, da ternura, do cuidado. Então, viver essa dimensão na realidade, isso é viver a espiritualidade do Espírito no mundo. E a outra é o Cristo. Lógico, ele se fez carne, ser humano. E se nós pensarmos em termos da evolução do universo, que já tem 13
1,7 bilhões de anos. Todos os elementos que formaram o corpo de Jesus estavam lá, naquelas grandes estrelas vermelhas, que depois explodiram, formaram as galáxias, formaram as estrelas, formaram o Sol, a Terra, formou a cada um de nós. Ele é filho desse cosmos. É produto desse longo processo de evolução. E, simultaneamente, é aquele sobre o qual veio o Filho e armou a sua morada e ficou entre nós. Jesus, como o irmão que nos acompanha, abriu o caminho, mas fundamentalmente para nós hoje, porque o Jesus crucificado ficou de certa forma no passado, mas nós não celebramos uma saudade do passado, celebramos a alegria de uma presença, a presença do ressuscitado. E aqui há uma frase famosa do Evangelho Apócrifo de São Tomé, que muitos consideram anterior aos Evangelhos, dos anos 45, 50. Aí o número 104 desse Evangelho, muito valorizado pela exegese, se diz exatamente isso. Lá fala o ressuscitado, o Cristo cósmico, o Cristo que reassumiu e transfigurou a realidade humana. Diz: eu sou a luz do mundo. Tudo saiu de mim, tudo volta a mim. Corte a lenha, eu estou dentro dela. Levante a pedra, eu estou debaixo dela. Porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, o Cristo ressuscitado está no trabalho pesado de cortar lenha. Está no trabalho oneroso de levantar pedras. Você encontra o ressuscitado aí. Ele enche o universo. Basta ler a epístola aos Colossenses, aos Efésios, para ver o ressuscitado presente no meio de nós, que foi a grande mística de Teilhard de Chardin, de ver o Cristo fermentando na evolução, presente em todas as coisas, para que elas tenham uma convergência lá para frente. Como do Espírito Santo. Tem um famoso verso que vem lá do século III, que diz: o Espírito dorme na pedra. O Espírito o Espírito sonha na flor, dorme na pedra, sonha na flor, acorda no animal, sabe que está acordado no homem e sente que está acordado na mulher. A mulher sente que está acordada. Então o Espírito e o Cristo ressuscitado estão dentro da realidade. Agora, ver o mundo nessa ótica, isso para mim é viver a espiritualidade cristã, que da doutrina passa para o coração, para o sentimento, para um olhar novo sobre essa realidade. Olha, gente, eu sou um velho. Velho fala muito e quando esquece inventa. Então qual para mim, eu quero fazer agora numa segunda fase, umas coisa curta, não mais do que 5, 7 minutos, um pequeno exercício de meditação, porque a espiritualidade não é para ser vivida em momentos, ela tem que ser uma aura, tem que ser um fio que atravessa a nossa vida, de tal maneira que a gente tenha uma vida espiritual, e não momentos de espiritualidade, que a gente tem que se recolher, ir num lugar tranquilo, fazer um retiro, aí então espiritualidade. Mas na fábrica, na rua, aí é a luta de todos contra todos. Eu acho que não. A espiritualidade para mim é um modo de ser, é uma maneira de ler a realidade, adequar a ela, a essa leitura que passa pelo coração, onde toda hora nos sentimos na palma da mão de Deus e sentimos que Deus não está longe e longe de forma nenhuma. E eu penso que hoje para os jovens a espiritualidade é fundamental, porque talvez o grupo mais massacrado que tem, além dos pobres, marginalizados, invisíveis, de quem Jesus mandou, entendeu quando disse:
ama o próximo como a ti mesmo, não é amar os que estão aqui ao meu lado, o Marcelo, amar as pessoas. Isso é natural que nos amemos. Quando Cristo fala, ama o próximo como a ti mesmo, o próximo para Ele é aquele de quem eu me aproximo. E há tantos aos quais ninguém se aproxima, que são os invisíveis, os que não têm nome, os zeros econômicos que não contam, especialmente pelo nosso sistema, porque não produzem praticamente nada e não consomem praticamente nada. Então fazer uma opção pelos pobres é escandaloso para esse sistema, porque optamos por aqueles que não são, e dizer eles são, porque são pessoas humanas, são filhos e filhas de Deus. Então eu acho que o jovem hoje é um dos mais massacrados pela cultura do consumismo, pela cultura do capital. São cooptados, fascinados por tênis, por celulares, por mil ilusões que o sistema nos propõe, pensando que traz felicidade e não traz, porque traz vazio, solidão e aquela ânsia de continuamente renovar o celular, renovar o tênis, renovar a moda, etc, etc, etc. Estão matando a capacidade de um jovem, que é típico dos jovens, que é ter sonhos, ter utopias, ter vontade de mudar o mundo. Para mim, a fonte principal da espiritualidade é devolver aos jovens sua capacidade de sonhar, de pensar um mundo diferente do que esse, um mundo que ainda não foi experimentado e que vocês podem ajudar a criar e experimentar. Não deixem que roubem os sonhos de vocês. E a espiritualidade é uma fonte inesgotável de projetar continuamente novas visões, novas leituras do mundo, detectar diferentes presenças de Deus que Ele se dá hoje em tantas culturas e de formas tão diferentes, e dizer, é o mesmo Deus, sob nomes diferentes, é o mesmo amor, é a mesma misericórdia, é a mesma justiça. Ele tem 1000 nomes, mas essa energia é a energia de todos. Então o jovem, vivendo uma vida espiritual dessas, é mais ou menos, como diz o Gogó, com uma figura muito bonita, que o jovem deve ser um peixe de Piracema. O que faz o peixe de Piracema? Ele nada contra a corrente. Nada contra a corrente dominante. Até chegar às nascentes. E aí desovar e começar a nova vida. Então o jovem hoje, como diz o Papa Francisco, tem que ser um revolucionário. Tem que ser um que protesta. É alguém que não aceita. Alguém que quer coisa nova. E um jovem que não faz isso é um envelhecido antes do tempo, não é jovem. E a fonte importante dessa inspiração é essa mística, é essa espiritualidade, aquilo que nos anos 60 os nossos jovens da juventude universitária católica, da JUC, tinham essa mística de mudar o mundo, de se engajar, de ir para as favelas para alfabetizar, de querer um novo tipo de sociedade. Fomos todos derrotados. Mas como diz Jaci Ribeiro, eu não quisera estar no lugar daqueles que nos derrotaram, porque são os criminosos, os que mataram, os que sequestraram, os que torturaram, os que fizeram essas maldades nesse país. Então, os sonhos nunca são derrotados, eles sempre voltam. E hoje o desafio que diz é uma cultura pós-utópica. Digo, não, a utopia pertence ao ser humano. Ele é alguém de sonho, é um projeto infinito, que não se contenta com pequenas coisas. O jovem é portador dessa semente. E a espiritualidade, se vale alguma coisa, para além de uma personalização, é poder se engajar em causas que vale a pena. Primeiro, rejeitar esse mundo, porque ele não é digno de Deus e nem de nós. Não aceitar
1 bilhão e 200 milhões de pobres que estão na margem passando fome. E quando há uma grande acumulação de riqueza. Então, dar centralidade a esses invisíveis, estar do lado deles, e mais do que estar ao lado, estar junto com eles, tentando organizá-los para devolver-lhes humanidade, são os sonhos que estão sempre presentes nos fóruns sociais mundiais, e quem participou vê isso claro. As pessoas vão lá não para ouvir palestras, vão para trocar experiências, trocar sonhos, trocar forças para um outro mundo possível, mais ainda um outro mundo necessário. Porque se nós não cuidarmos, podemos ir a uma direção sem retorno, a uma catástrofe ecológico-social que pode até ameaçar a espécie humana. Então nós vivemos tempos importantes, onde o Espírito Criador tem que estar presente para nos dar energia contra as forças da morte, para que a vida possa triunfar. Eu acho que espiritualidade é viver uma vida espiritual, não é ter momentos de espiritualidade. Que a espiritualidade seja uma energia poderosa que alimenta continuamente a nossa vida, que faz esse mundo não um vale de lágrimas, mas faz esse mundo uma montanha das bem-aventuranças. Muito obrigado.